Capítulo 11. Nenhum descanso para os exaustos. 2 anões, 2 homens e 2 urgaus, os falcões da noite, membros da guarda pessoal de Nazuada, estavam parados do lado de fora do aposento no castelo em que Nazuada havia montado seu quartel-general. Encaravam Horan com olhos frios e vazios. Ele manteve seu rosto igualmente inexpressivo ao encará-los de volta. Era um jogo que já haviam jogado antes. Apesar da falta de expressão dos falcões da noite, Horan sabia que estavam ocupados calculando quais seriam as maneiras mais rápidas e eficientes de matá-lo. Sabia porque estava pensando a mesma coisa com relação a eles, como sempre. Eu teria de recuar o mais rápido que pudesse, para dispersá-los um pouco, concluiu. Os homens me alcançariam primeiro, eles são mais rápidos que os anões, e tornariam mais lentos os urgaus atrás deles. Teria de lhes tomar essas alabardas. Seria arriscado, mas acho que eu conseguiria, de um deles, no mínimo. Talvez tivesse de atirar meu martelo. Depois que eu tivesse uma alabarda, poderia manter os outros à distância. Então, os anões não teriam grandes chances, mas os urgaus seriam uma encrenca, brutalhões perigosos, esses, se eu usasse aquele pilar como cobertura, eu poderia. A porta com barras de ferro que estava entre as 2 fileiras de guardas rangeu ao se abrir. Um pajem com pouco mais de 10 anos, vestido com roupas coloridas, saiu e anunciou, em voz mais alta que o necessário, Lady Nazuada o receberá agora. Vários dos guardas se contraíram, e seus olhares se desviaram por um segundo. Horan sorriu ao passar por eles e entrou no aposento além da porta, sabendo que aquele lapso, por ligeiro que tivesse sido, lhe teria permitido matar pelo menos 2 antes que eles pudessem reagir. Até a próxima vez, pensou. A sala era grande, retangular e esparsamente decorada. Um tapete pequeno demais se estendia no piso, uma tapeçaria estreita, comida pelas traças, estava pendurada na parede à esquerda dele, e uma única janela comprida e estreita, em formato pontiagudo, cortava a parede à direita. Fora isso, a sala não tinha nenhuma ornamentação. Enfiada em um canto havia uma longa mesa de madeira com pilhas altas de livros, pergaminhos e folhas soltas de papel. Algumas cadeiras maciças, revestidas de couro pregado com fileiras de taxas de metal, estavam espalhadas ao redor da mesa, mas nem Nazuada nem as pessoas que trabalhavam perto dela se dignavam a usá-las. Jormundur não estava lá, mas Horan conhecia vários guerreiros presentes. Alguns o haviam liderado em combate, outros ele tinha visto em ação e de outros ainda soubera da fama pelos homens em sua companhia. E estou pouco me importando se isso dá a ele uma dor no bócio. Exclamou ela, e baixou a mão direita aberta sobre o tampo da mesa com um ruído alto. Se não recebermos essas e outras ferraduras, seria melhor comermos nossos cavalos, pois não nos servirão para mais nada. Estou sendo clara? Os homens a quem ela se dirigia responderam afirmativamente em uníssono. Pareciam um tanto intimidados, até envergonhados. Horan achou ao mesmo tempo estranho e impressionante que uma mulher fosse capaz de impor tamanho respeito aos guerreiros, um respeito que ele também sentia. Nazuada era uma das pessoas mais determinadas e inteligentes que conhecia, e estava convencido de que teria sido a sucessora, não importava onde tivesse nascido. Agora, saiam, disse Nazuada. 8 homens saíam em fila quando ela fez sinal para que Horan se aproximasse da mesa. Ele esperou pacientemente enquanto ela molhava uma pena no tinteiro e escrevia várias linhas em um pequeno pergaminho. Depois o entregava a um dos pajens e dizia, para o anão Naren. Desta vez, certifique-se de ter a resposta dele antes de voltar, ou mandarei você para servir os urgaus. Some lady. Respondeu o menino e saiu correndo, meio atordoado de medo. Nazuada começou a folhear uma pilha de papéis à sua frente. Sem levantar o olhar, disse, está bem descansado, Horan? Ele se perguntou por que ela estaria interessada. Não especialmente. Que infelicidade. Esteve a noite inteira de pé? Parte dela. Elai, a esposa de nosso ferreiro, deu à luz ontem, mas, sim, fui informada. Pelo que vejo você não fez vigília até que Eragon curasse a criança. Não, estava cansado demais. Pelo menos teve esse mínimo de bom senso. Estendendo a mão sobre a mesa, ela pegou outra folha de papel e a examinou antes de acrescentá-la à pilha. No mesmo tom casual que usará, disse, tenho uma missão para você, martelo forte. Nossas forças em Arrogues encontraram dura resistência, mais do que havíamos previsto. O capitão Brigman não conseguiu resolver a situação, e precisamos daqueles homens de volta agora. Portanto, estou enviando você para Arrogues para substituir Brigman. Um cavalo o espera no portão sul. Você cavalgará o mais rápido que puder para Fenster, depois para Arrogues. Cavalos descansados estarão à sua espera a cada 15 quilômetros daqui a Fenster. De lá em diante, você terá de encontrar substitutos por conta própria. Espero que chegue a Arrogues em 4 dias. Depois que estiver descansado da viagem, isso lhe dará aproximadamente 3 dias para pôr fim ao cerco. Ela levantou o olhar para ele. Dentro de uma semana, a contar de hoje, quero nossa bandeira hasteada sobre Arrogues. Não me interessa como vai fazê-lo, martelo forte, quero apenas que seja feito. Se não conseguir, não terei escolha senão mandar Eragon e Safira para Arrogues, o que nos deixará quase incapazes de nos defendermos se Murtagh ou Galbatorix atacarem. Katrina estaria em perigo, pensou Horan. Uma sensação desagradável se instalou em suas vísceras. Cavalgar até Arrogues em 4 dias seria um grande sacrifício, especialmente porque ele estava dolorido e cheio de hematomas. Além disso, conquistar a cidade em tão pouco tempo seria somar loucura ao sacrifício. Tudo levado em conta, a missão era tão atraente quanto lutar corpo a corpo com um urso com as mãos amarradas às costas. Ele coçou a barba no queixo. Não tenho nenhuma experiência em cercos, disse. Pelo menos, não como esse. Deve haver outra pessoa entre os Varden mais adequada à tarefa. Que tal Marlan Barba Ruiva? Nazuada fez um gesto de desdém.
Ele não pode cavalgar a pleno galope com apenas uma das mãos. Você deveria ter mais confiança em si mesmo, martelo forte. Existem outros entre os Varden com mais conhecimento sobre as artes da guerra, é verdade, homens que estiveram no campo por mais tempo, que receberam instruções dos melhores guerreiros da geração de seus pais, mas quando espadas são desembaiadas e a batalha está em curso, não é o conhecimento ou a experiência que mais importam, é a capacidade de vencer, e esse é um truque que você dominou. E mais que isso, você tem sorte. Ela deixou de lado os papéis do alto da pilha e se apoiou nos braços. Você provou que sabe lutar. Provou que sabe seguir ordens, isto é, quando lhe agrada. Ele resistiu à vontade de encolher os ombros ao se lembrar da mordida dura e ardente do chicote cortando suas costas depois de ser punido por desafiar as ordens do capitão Edric. Você já provou que sabe liderar um comando de incursão. Então, martelo forte, vamos ver se é capaz de algo mais? Ele engoliu em seco. Sam Lady. Promovi você a capitão para essa missão. Se tiver sucesso em Arrogues, poderá considerar o título permanente, pelo menos até que demonstre merecer maiores ou menores honras. Voltando o olhar para a mesa, ela começou a remexer em uma pilha de pergaminhos, evidentemente procurando por alguma coisa escondida. Obrigado. Nasuada respondeu com um som fraco, indefinido. Quantos homens terei sob meu comando em Arrogues? Perguntou ele. Dei a Brigman 1000 guerreiros para capturar a cidade. Desses, não restam mais que 800 ainda em condições de combate. Horan quase praguejou em voz alta. Tão poucos. Como se o tivesse ouvido, Nasuada disse, em voz seca. Fomos levados a acreditar que as defesas de Arrogues seriam mais fáceis de derrubar do que se mostraram na realidade. Compreendo. Posso levar 2 ou 3 homens de Carvajal comigo. A senhora certa vez disse que nos permitiria lutar juntos se... Sim, ela balançou a mão. Eu sei o que disse. Franziu os lábios, refletindo. Muito bem, leve quem quiser, desde que partam dentro de 1 hora. Informe-me de quantos estão indo com você e cuidarei para que o número apropriado de cavalos esteja esperando no caminho. Posso levar Karn? Perguntou ele, dizendo o nome do mago ao lado de quem havia lutado em várias ocasiões. Ela fez uma pausa e olhou fixamente para a parede por um momento, os olhos vagos. Então, para alívio de Horan, Nasuada assentiu e recomeçou a remexer na pilha de rolos de pergaminhos. Ah, aqui está. Puxou um tubo de pergaminho amarrado com uma tira de couro. Um mapa de Arrogues e arredores, e um mapa da província de Feymark. Sugiro que você os estude com muito cuidado. Ela lhe entregou o tubo, que Horan enfiou na túnica. E aqui, disse ela, dando-lhe um retângulo de pergaminho dobrado selado com uma gota de cera, está sua nomeação para o comando, um segundo retângulo, mais grosso que o primeiro, suas ordens. Mostre-os para Brigman, mas não permita que ele fique com os documentos. Se me recordo corretamente, você nunca aprendeu a ler, não é? Ele deu de ombros. Para quê? Sei contar e calcular tão bem quanto qualquer homem. Meu pai disse que nos ensinar a ler não fazia mais sentido que ensinar um cachorro a andar nas patas traseiras. Divertido, mas não vale o esforço. Eu poderia concordar se você tivesse continuado a ser um fazendeiro. Mas não continuou. Nasuada gesticulou para os pergaminhos na mão dele. Pelo que você sabe, um destes documentos poderia ser um decreto ordenando sua execução. Sem saber ler, você tem uso limitado para mim, martelo forte. Não posso lhe enviar uma mensagem sem que outros precisem lê-la para você, e se precisar me dar informações, não terá escolha se não confiar em um de seus subalternos para registrar suas palavras com exatidão. Isso faz com que você seja fácil de manipular. Torna-o indigno de confiança. Se espera subir a posições mais altas entre os Varden, sugiro que encontre alguém para ensiná-lo a ler. Agora vá, há outros assuntos que exigem minha atenção. Ela estalou os dedos, e um dos pajens veio correndo. Pondo a mão no ombro do garoto, ela se inclinou para ele e disse: Quero que vá chamar Jormundur, traga-o diretamente aqui. Você o encontrará em algum lugar na rua do mercado, onde aquelas 3 casas, em meio às instruções. Nasuada parou e ergueu uma sobrancelha quando reparou que Horan não havia se movido. Há mais alguma coisa, martelo forte? Perguntou. Sim. Antes de partir, eu gostaria de ver Eragon. E por quê? A maioria das proteções que ele me deu antes da batalha agora já se foi. Nasuada franziu o senho e disse para o pajem: Na rua do mercado, onde aquelas 3 casas foram incendiadas. Sabe o lugar de que estou falando? Certo, então vá. Ela deu um tapinha nas costas do garoto e se levantou enquanto ele saía correndo do aposento. Seria melhor se não o visse. As palavras dela deixaram Horan confuso, mas ele se manteve em silêncio, esperando que ela se explicasse. Ela o fez, mas de maneira indireta. Você reparou como Eragon estava cansado durante minha audiência com os meninos gatos? Ele mal conseguia se manter de pé. Exatamente. Está muito sobrecarregado. Não pode proteger Saphira, Arya você, eu, e sabe-se lá quem mais e ainda fazer o que tem de fazer. Ele precisa nutrir sua força para quando tiver de lutar contra Murtagh e Galbatorix. E quanto mais perto chegamos de Urubai, mais importante é que ele esteja pronto para enfrentá-los a qualquer momento, noite ou dia. Não podemos permitir que tantas preocupações e distrações o enfraqueçam. Foi nobre da parte dele curar a criança, mas isso poderia ter nos custado a guerra. Você lutou sem a vantagem de proteções quando os Hazak atacaram sua aldeia na espinha. Se você se preocupa com seu primo e quer derrotar Galbatorix, tem de aprender a lutar sem elas de novo. Quando ela acabou, Horan baixou a cabeça. Nasuada estava certa. Partirei imediatamente. Agradeço. Se me dá licença. Virando-se, Horan se encaminhou para a porta. Quando ia chegando ao umbral, Nasuada o chamou. Ah, martelo forte? Ele olhou para trás, curioso.
Tente não incendiar Arrogues, está bem? Cidades são bastante difíceis de substituir. Capítulo 12. Dançando com espadas. Eragon bateu com os calcanhares contra a lateral do pedregulho em que estava sentado, entediado e impaciente para partir. Ele, Saphira e Arya, bem como Blodar e os outros elfos, estavam descansando na margem da estrada que se estendia para o oriente da cidade de Belatona. Oriente em meio a campos de safras maduras verdejantes, sobre uma larga ponte de pedra que se abria em arco sobre o rio Gié, e depois ao redor da ponta do extremo sul do lago Leona. Ali havia uma bifurcação. Uma das pontas virava para a direita, em direção à Campina Ardente e Surda, a outra virava para o norte, em direção a Drasleona e finalmente Urubain. Milhares de homens, anões e urgaus circulavam diante do portão leste de Belatona e dentro da cidade propriamente dita, discutindo e gritando, enquanto os Varden tentavam se organizar em uma unidade coesa. Além dos blocos desorganizados de guerreiros a pé, havia a cavalaria do rei Orhin, uma massa de cavalos empinando e bufando. Enfileiradas atrás da parte combatente do exército, estavam as linhas de suprimentos, uma fileira de 1,5 km de carroças, carros e outros veículos de rodas, flanqueada pelos vastos rebanhos de gado de chifre que os Varden tinham trazido de Surda e suplementados pelos animais que tinham podido confiscar dos fazendeiros ao longo do caminho. Dos rebanhos e da linha de suprimento vinham os mugidos dos touros, os urros das mulas e asnos, o grasnar de gansos e os relixos e o bufar dos cavalos de carga. Era suficiente para fazer Eragon ter vontade de tapar as orelhas. Seria de imaginar que saberíamos fazer isso melhor, considerando quantas vezes já o fizemos antes, comentou com Saphira ao saltar do pedregulho. Ela fulgou. Eles deveriam me pôr no comando. Eu poderia assustá-los e colocá-los em posição em menos de 1 hora, e não teríamos que perder tanto tempo esperando. A ideia o divertiu. Sim, tenho certeza de que você poderia. Mas tenha cuidado com o que diz, pois Nazuada seria bem capaz de mandá-la fazer isso mesmo. Então a mente de Eragon se voltou para Hora, que não via desde a noite em que curara o bebê de Horst e Elain, e se perguntou como estaria o primo. Preocupava-o deixá-lo tão para trás. O que coisa idiota ele fez, resmungou Eragon, lembrando como Horan partirá sem deixá-lo renovar suas proteções. Ele é um caçador experiente, assinalou Saphira. Não será tolo a ponto de permitir que sua caça lhe meta as garras. Eu sei, mas às vezes não se pode evitar. Seria melhor ele ser cuidadoso, só isso. Não quero que volte aleijado ou, pior, embrulhado numa mortalha. Um humor sombrio se apoderou de Eragon, e ele se sacudiu, pulou, inquieto e ansioso para se movimentar antes de passar as próximas horas sentado em Saphira. Agradava-lhe a oportunidade de voar com ela, mas desagradava-lhe a perspectiva de ficar preso ao mesmo percurso de mais ou menos 20 quilômetros durante o dia inteiro, voando em círculos como um abutre sobre as tropas morosas. Sozinhos, ele e Saphira poderiam alcançar Drasleona no final daquela mesma tarde. Ele se afastou correndo da estrada para um trecho relativamente plano de relva. Ali, ignorando os olhares de Arya e dos outros elfos, desembaiou Brisingr e assumiu a primeira posição em guarda que Bro lhe ensinara havia tanto tempo. Ele expirou lentamente e se acomodou numa postura baixa, sentindo a textura do terreno através das solas das botas. Com uma exclamação curta e dura, girou a espada para cima e em arco ao redor da cabeça e abaixou em um golpe oblíquo que teria cortado um homem, um elfo ou um urgal ao meio, independente da armadura. Deteve a espada a menos de 2 centímetros do chão e a manteve ali, a lâmina tremendo ligeiramente em sua mão. Em contraste com o fundo de relva, o azul do metal parecia vívido, quase irreal. Eragon expirou de novo e deu uma estocada para frente, golpeando o ar com a ponta da espada como se fosse um inimigo mortal. Um por um, ele treinou os movimentos básicos da luta com a espada, concentrando-se não tanto na velocidade ou na força, mas na precisão. Quando estava agradavelmente aquecido por seu trabalho de precisão, olhou ao redor para os guardas, postados em um semicírculo a alguma distância. Será que um de vocês cruzaria espadas comigo por alguns minutos? Perguntou, levantando a voz. Os elfos se entreolharam, suas expressões indecifráveis. O elfo Virden deu um passo adiante. Eu o farei, matador de espectros, se lhe agradar. Contudo, pediria que usasse seu elmo enquanto treinamos. E de acordo. Eragon pôs Brisingr de volta na bainha, correu até Saphira e subiu por um de seus flancos, cortando o polegar esquerdo em uma de suas escamas ao fazê-lo. Vestia sua túnica de cota de maia, e também usava as grevas e os braçais, mas tinha guardado o elmo em um dos alforjes para que não caísse de cima de Saphira e se perdesse na relva. Pegando o elmo, viu o baú que continha o coração dos corações de Glaedra embrulhado em um cobertor e aninhado no fundo do alforje. Desceu a mão e tocou no embrulho, silenciosamente rendendo homenagem ao que restava do majestoso dragão dourado. Depois fechou o alforje e saltou do dorso de Saphira. Eragon colocou o gorro e o elmo no caminho de volta para o relvado. Lambeu o sangue do polegar e enfiou as luvas, esperando que o corte não sangrasse muito dentro delas. Usando ligeiras variações do mesmo encantamento, ele e Virden posicionaram barreiras finas, invisíveis, exceto pela ligeira distorção ondulante que causavam no ar, sobre os gumes de suas espadas, a fim de que não cortassem nada. Também baixaram as proteções que os livravam de perigo físico. Ele e Virden assumiram posições, um diante do outro, trocaram reverências e levantaram as espadas. Eragon encru os alhos negros e estáticos do elfo, e Worden fez o mesmo.
Mantendo o olhar fixo em seu oponente, Eragon foi tateando em busca de uma brecha e tentou se aproximar pelo lado direito de Virden, onde o elfo, destro, teria mais dificuldade de se defender. O elfo girou lentamente, esmagando a relva sob seus calcanhares e mantendo-se orientado na direção de Eragon. Depois de mais alguns passos, Eragon parou. Virden era alerta e experiente demais para ser atacado pelo flanco. Ele nunca o apanharia fora de equilíbrio. A menos, é claro, que eu consiga distraí-lo. Entretanto, antes que pudesse decidir como prosseguir, Virden fez uma finta em direção à perna direita de Eragon, como se quisesse acertá-lo no joelho, e, em meio ao golpe, mudou de direção, girando o punho e o braço para cortar Eragon no peito e no pescoço. Por mais rápido que fosse o elfo, Eragon foi mais ágil ainda. Quando percebeu a alteração na postura de Virden que traiu suas intenções, Eragon recuou meio passo, dobrou o cotovelo e brandiu a espada diante do rosto dele. "Ha!" gritou Eragon quando aparou a espada de Virden com Brisingr. As lâminas produziram um estalo penetrante ao se chocarem. Com esforço, Eragon empurrou Virden e pulou para trás dele, atacando com uma série de golpes furiosos. Por vários minutos, lutaram na relva. Eragon acertou o primeiro toque, um leve contato com o quadril de Virden, e o segundo, mas depois o duelo ficou mais equilibrado, à medida que o elfo avaliou melhor e começou a antecipar seus padrões de defesa e ataque. Eragon raramente tivera a oportunidade de se testar contra alguém tão rápido ou forte quanto Virden, de modo que apreciou a disputa contra o elfo. O prazer, contudo, desapareceu quando Virden acertou 4 toques em rápida sucessão, um no ombro direito, 2 em suas costelas e um tremendo corte e contracorte no abdômen. Os golpes se fizeram sentir, mas o orgulho de Eragon se ressentiu ainda mais. Ele ficou preocupado com o fato de o elfo ter conseguido vencer sua defesa com tanta facilidade. Se estivessem lutando de verdade, Eragon sabia que teria conseguido vencer Virden nos primeiros golpes, mas essa conclusão lhe trouxe pouco consolo. "Você não deveria ter permitido que ele acertasse tantos toques", observou Saphira. "Sim, eu sei", resmungou. "Você quer que eu o derrube para você?" "Não, hoje não." O humor dele azedou. Eragon baixou a espada e agradeceu a Virden pelo treino. O elfo fez uma reverência. "O prazer foi meu, matador de espectros", disse. Então, voltou para seu lugar junto dos companheiros. Eragon enterrou Brisingr no solo, entre suas botas, algo que nunca teria feito com uma espada de aço comum, e descansou as mãos no punho, observando homens e animais se esbarrando e disputando espaço nos limites da estrada que saía da vasta cidade de pedra. A turbulência dentro das fileiras havia diminuído substancialmente, e ele imaginou que não tardaria muito até que as tropas dessem o sinal para os Varden avançarem. Enquanto isso não acontecia, ele ainda estava inquieto. Eragon olhou para Arya, que estava ao lado de Saphira, e um sorriso lentamente se abriu em seu rosto. Apoiando Brisingr no ombro, ele andou até ela e lhe indicou sua espada. "Arya, que tal você? Só treinamos juntos uma vez, em Fatendur." O sorriso dele se alargou e fez um floreio com Brisingr. "Melhorei um pouco desde aquela época." "É verdade." "Então, o que diz?" Ela lançou um olhar crítico para os Varden e deu de ombros. "Por que não?" Dirigindo-se para a relva, ele disse. "Você não conseguirá me derrotar com tanta facilidade quanto antes." "Tenho certeza de que está certo." Arya preparou sua espada e eles se viraram um para o outro a uma distância de cerca de 9 metros. Sentindo-se confiante, Eragon avançou rapidamente, já sabendo onde queria golpeá-la, no ombro esquerdo. Arya defendeu seu terreno e não fez nenhuma tentativa de evadir. Quando ele estava a menos de 1 metro, ela lhe sorriu, um sorriso caloroso e brilhante que realçava tanto sua beleza que Eragon hesitou. Seus pensamentos se dissolveram numa confusão. Uma linha de aço rebrilhou em sua direção. Ele levantou Brisingr para parar o golpe. Um choque lhe subiu pelo braço quando a ponta da espada bateu de raspão contra algo sólido. Punho, lâmina ou carne, ele não tinha certeza, mas o que quer que fosse, sabia que tinha calculado mal a distância e que sua resposta o deixará aberto ao ataque. Antes que pudesse fazer muita coisa para reduzir o impulso de seu movimento para frente, mais um impacto empurrou sua espada para o lado. Então, um nó de dor se formou em seu estômago quando Arya o acertou com uma estocada, derrubando-o no chão. Eragon gemeu quando bateu de costas no chão e o ar todo lhe escapou. Ficou de boca aberta para o céu, tentando expirar, mas seu abdômen ficou duro como pedra, dominado pela cãibra, e não conseguiu sugar ar para os pulmões. Uma constelação de manchas carmim apareceu diante de seus olhos, e por vários segundos desconfortáveis ele temeu que fosse perder a consciência. De repente, seus músculos se descontraíram. Com um arquejar alto, ele recomeçou a respirar. Quando sua cabeça clareou, levantou-se lentamente, usando Brisingr como suporte. Ele se apoiou na espada, e curvado como um velho, esperando que a dor no estômago cedesse. "Você trapaceou", disse por entre os dentes cerrados. "Não, explorei uma fraqueza do meu oponente." "Há uma diferença." "Você acha que aquilo é uma fraqueza?" "Quando lutamos, sim." "Você quer continuar?" Ele respondeu arrancando Brisingr do solo, marchando para onde havia começado e levantando a espada. "Bom", disse Arya. Ela copiou a pose dele. Dessa vez, Eragon se mostrou muito mais cuidadoso ao se aproximar dela, e Arya não ficou para trás. Com passadas cuidadosas, ela avançou, seus olhos verde-claros nunca se despregando dele. Ela se contorceu e Eragon se encolheu. Ele percebeu que estava prendendo a respiração e se obrigou a relaxar. Mais um passo adiante, e Eragon moveu a espada com toda a velocidade e força. Arya bloqueou o golpe contra suas costelas e respondeu com um ataque em direção à axila exposta do oponente. A lâmina cega da espada dela deslizou sobre as costas da mão livre dele, roçando contra a cota de malha costurada na luva à medida que ele afastava a espada com um golpe.
Naquele momento o torso de Arya ficou exposto, mas eles estavam próximos demais para que Eragon conseguisse cortar ou estocar. Em vez disso, ele deu um bote e acertou o externo dela com o punho da espada, pensando em derrubá-la ao chão como ela fizera com ele. Ela se contorceu, saindo do caminho, e o punho da espada atravessou o espaço onde havia estado enquanto Eragon tropeçava para frente. Sem saber muito bem como tinha acontecido, ele se descobriu imobilizado por um dos braços de Arya rodeando seu pescoço, e a superfície fria e escorregadia da espada encantada pressionava a lateral de seu queixo. De trás dele, Arya sussurrou em sua orelha direita. Eu poderia ter arrancado sua cabeça com a mesma facilidade com que tiraria uma maçã do galho. Ela o libertou e o empurrou para longe. Furioso, ele girou e viu que Arya já estava esperando por ele, com a espada pronta e a expressão determinada. Cedendo à raiva, Eragon saltou para ela. 4 golpes foram trocados, cada um mais terrível que o outro. Arya desferiu o primeiro, para acertar as pernas dele. Ele a parou e cortou atravessado, tentando acertar a cintura dela, mas ela escapou para fora do alcance da lâmina reluzente de Brisingre iluminada pelo sol. Sem lhe dar oportunidade para retaliar, ele seguiu com um corte de baixo para cima que ela bloqueou com uma facilidade traiçoeira. Depois, Arya deu um passo à frente, com um toque delicado como o da asa de um beija-flor, cortou a barriga dele com a espada. Arya manteve sua posição para o golpe final, seu rosto a apenas alguns centímetros do dele. Sua testa brilhava e as faces estavam coradas. Com cuidado exagerado, eles se separaram. Eragon endireitou a túnica, depois se agachou ao lado de Arya. Sua fúria de combate se extinguiu e o deixou concentrado, mas não de todo à vontade. Não compreendo, disse ele baixinho. Você é se habituou a lutar contra os soldados de Galbatorix. Eles não têm esperanças de ser adversários à sua altura, por isso você corre riscos que de outro modo lhe custariam a luta. Seus ataques são óbvios demais. Você não deveria se apoiar em força bruta e se tornou relaxado na defesa. Você me ajudará? Perguntou ele. Treinará comigo quando puder? Ela assentiu. É claro. Mas, se eu não puder, procure Blodar para lhe dar instrução. Ele é tão hábil com a espada quanto eu. Prática é o único remédio de que você precisa. Prática com os parceiros apropriados. Eragon abriu a boca para agradecer, mas sentiu a presença de outra consciência além da de Safira pressionando sua mente, vasta e assustadora, e cheia da mais profunda melancolia, uma tristeza tão grande que sua garganta se apertou e as cores do mundo pareceram perder o lustro. E numa voz lenta, grave, como se falar fosse um esforço de proporções quase insuportáveis, o dragão dourado Glaedr disse: Você precisa aprender a ver o que está olhando. Após essas palavras a presença desapareceu, deixando em sua esteira um vazio negro. Eragon olhou para Arya. Ela parecia tão abalada quanto ele, também tinha ouvido as palavras de Glaedr. Além dela, Blodar e os outros elfos se agitaram e murmuraram. Safira, junto à margem da estrada, espichava o pescoço e tentava ver os alforjes amarrados em seu dorso. Todos eles tinham ouvido, Eragon notou. Juntos, ele e Arya se levantaram do chão e correram para Safira, que disse: Ele se recusa a me responder. Voltou para onde quer que tenha estado, e não houve nada exceto seu sofrimento. Olha aqui, veja. Eragon uniu sua mente com a dela e a de Arya, e os três lançaram seus pensamentos na direção do coração dos corações de Glaedr, para onde estava escondido dentro do alforje. O que restava do dragão pareceu mais robusto do que antes, mas sua mente ainda se mantinha fechada para a comunicação com o exterior, sua consciência, apática e indiferente, como tinha estado desde que Galbatorix matara seu cavaleiro, Oromis. Eragon, Safira e Arya tentaram despertar o dragão de seu estupor. Contudo, Glaedr os ignorava com pertinácia, não lhes dando mais atenção do que um urso dormindo numa caverna daria a algumas moscas zumbindo ao redor de sua cabeça. Eragon, no entanto, não conseguia deixar de pensar que a indiferença de Glaedr não era tão completa quanto parecia, dado o que tinham acabado de ouvir. Finalmente, os três admitiram a derrota e se retiraram para seus respectivos corpos. No instante em que Eragon voltou a si, Arya disse: Talvez se tocássemos o el do nariz dele. Eragon embaiou Brisingre, saltou na pata dianteira de Safira e se içou para a sela aninhada na crista dos ombros dela. Ele se virou no assento e começou a mexer nos fechos do alforje. Tinha desafivelado um e estava começando a mexer no outro quando o chamado estridente de uma tropa tocou vindo da vanguarda dos Varden, anunciando o avanço. Ao ouvir o sinal, a vasta fileira de homens e animais avançou com um solavanco. Seus movimentos eram hesitantes inicialmente, mas se tornaram mais fluidos e confiantes a cada passo. Eragon lançou um olhar para Arya, dividido. Ela solucionou seu dilema ao acenar e dizer: Hoje à noite, falaremos hoje à noite. Voe com o vento. Ele afivelou depressa ao alforje, enfiou as pernas nas fileiras de tiras de ambos os lados da sela e as apertou bem justas, para que não caíssem de Safira em pleno ar. Safira se agachou e, com um rugido de alegria, saltou sobre a estrada. Os homens abaixo dela se encolheram e se agacharam, e cavalos empinaram quando ela abriu as asas e as bateu, impelindo-se para além do chão duro, pouco amistoso, na extensão suave do céu. Eragon fechou os olhos e virou o rosto para cima, feliz por finalmente deixar Belatona. Depois de passar uma semana na cidade sem nada para fazer senão comer e descansar, pois Nazuada havia insistido, estava ávido para retomar a jornada em direção a Urubai. Quando Safira se nivelou no ar, centenas de metros acima dos picos e torres da cidade, ele perguntou: Você acha que Glaedr vai se recuperar? Ele nunca mais será como era. Não, mas espero que encontre um modo de superar seu pesar e luto. Preciso da ajuda dele, Safira. Existem tantas coisas que ainda não sei. Sem ele, não tenho mais ninguém a quem perguntar. Ela ficou em silêncio por algum tempo, o único som era o de suas asas.
Não podemos apressá-lo, disse ela. Ele foi ferido da pior maneira que pode acontecer a um dragão ou a um cavaleiro. Antes de poder ajudar você, ou qualquer outra pessoa, ele precisa decidir se quer continuar vivendo. Até que decida, nossas palavras não poderão alcançá-lo. Capítulo 13. Sem honra nem glória, apenas bolhas em lugares desagradáveis. O latido dos cães de caça se tornou mais alto atrás deles, a matilha uivava por sangue. Horan apertou as mãos nas rédeas e se inclinou mais baixo sobre o pescoço do cavalo que galopava. O martelar dos cascos ribombou por ele como um trovão. Ele e seus 5 homens, Karn, Mandel, Baldur, Delvin e Amu, haviam roubado cavalos descansados do estábulo de uma mansão senhorial a menos de 800 metros de distância. Os cavalariços não tinham gostado nada do roubo. Uma exibição de espadas bastara para calar as objeções, mas provavelmente eles tinham advertido os guardas da mansão tão logo Horan e seus companheiros partiram, pois havia 10 homens perseguindo-os, liderados por um bando de cães de caça. Lá! Gritou ele, e apontou para uma fileira fina de bétulas que se estendia entre 2 colinas próximas, sem dúvida seguindo o caminho de um riacho. Ao ouvi-lo falar, os homens tiraram-se os cavalos da estrada gasta e enveredaram na direção das árvores. O terreno irregular os obrigou a reduzir a marcha acelerada, mas apenas ligeiramente, a despeito do perigo de que os cavalos pisassem em um buraco e quebrassem a pata ou lançassem longe o cavaleiro. Por mais perigoso que fosse, permitir que os cães os alcançassem seria pior ainda. Horan enfiou as esporas nos flancos de sua montaria e gritou ia, tão alto quanto pôde através da garganta cheia de poeira. O cavalo saltou adiante, passo a passo, começou a se aproximar de Karn. Horan sabia que o cavalo em breve não poderia mais produzir tais explosões de velocidade, por mais que ele lhe enfiasse as esporas ou o chicoteasse com a ponta das rédeas. Detestava ser cruel e não tinha nenhum desejo de exaurir o animal até a morte, mas não pouparia o cavalo se isso significasse o fracasso da missão. Quando emparelhou com Karn, Horan gritou, você não pode esconder nossos rastros com um encantamento? Não sei como, respondeu Karn, mal se fazendo ouvir em meio ao deslocamento de ar e ao som dos cavalos galopando. É complicado demais. Horan praguejou e olhou por cima do ombro. Os cães estavam entrando na última curva da estrada. Pareciam voar sobre o chão, os corpos longos e esguios se esticavam e se contraíam numa velocidade violenta. Mesmo àquela distância, Horan pôde distinguir o vermelho de suas líguas e pensou ter visto um brilho de presas brancas. Quando eles alcançaram as árvores, Horan virou e começou a cavalgar de volta para o interior das colinas, mantendo-se o mais próximo que podia da linha de bétulas sem bater em galhos baixos ou troncos caídos. Os outros fizeram o mesmo, gritando com seus cavalos para impedi-los de reduzir a marcha durante a subida da encosta. À sua direita, Horan vislumbrou Mandel agachado sobre a égua pintada, com um arreganhar de dentes ferino no rosto. O homem mais jovem tinha impressionado Horan com sua disposição e força ao longo dos últimos 3 dias. Desde que o pai de Katrina, Sloan, traíra os aldeões de Carvajal e matara o pai de Mandel, Bird, o rapaz tinha parecido desesperado para se mostrar à altura de qualquer homem na aldeia. Ele demonstrara bravura em combate durante as últimas 2 batalhas entre os Varden e o Império. Um galho grosso balançou em direção à cabeça de Horan. Ele se abaixou, desviando-se, ouvindo e sentindo as pontas de graveto seco se partirem contra o topo de seu elmo. Uma folha seca cobriu seu olho direito por um momento, o vento a levou embora. A respiração do cavalo foi ficando cada vez mais ofegante. Eles seguiam a fenda mais para dentro das colinas. Horan espiou por baixo do braço e viu que o bando de cães estava a menos de 400 metros mais atrás. Mais alguns minutos e eles os alcançariam. Maldição, pensou ele. Ficou alternando o olhar de um lado para o outro entre as árvores densas à esquerda e a colina relvada à direita, em busca de alguma coisa, qualquer coisa, que pudesse ajudá-los a se livrar de seus perseguidores. Estava com a cabeça tão embotada pela exaustão que quase não viu. 20 metros adiante, uma tortuosa trilha de veado se estendia descendo pelo lado da colina, cruzando seu caminho e depois desaparecendo em meio às árvores. Que fae! Gritou Roran, inclinando-se para trás nos estribos e puxando as rédeas. O cavalo reduziu a marcha para trote, mas bufava em protesto e sacudia a cabeça, tentando tomar o freio entre os dentes. Não, não senhor, rosnou Horan, e puxou as rédeas com ainda mais força. Depressa! Gritou para o resto do grupo, fazendo uma curva com o cavalo e entrando na moita. O ar estava fresco debaixo das árvores, quase frio, o que era um alívio bem-vindo, com todo o calor que sentia por causa do esforço. Ele só teve um momento para saborear a sensação antes que o cavalo desse um solavanco para a frente e começasse a descer aos tropeções pela margem em direção ao riacho. Folhas mortas estalavam sob as ferraduras dos cascos. Para não escorregar por cima do pescoço da montaria, Horan quase teve de se deitar sobre suas costas, as pernas enfiadas na frente, os joelhos cerrados. Quando alcançaram o fundo da garganta, o cavalo entrou pateando no riacho de fundo de pedras, levantando água até os joelhos de Horan. Ele fez uma pausa do outro lado para ver se os outros ainda o acompanhavam. Todos cavalgavam, um colado no outro, descendo em meio às árvores. Acima deles, onde tinham entrado na moita, ele ouviu o latir dos cães. Vamos ter de parar e lutar, pensou. Ele praguejou de novo, esporeou o cavalo para fora do riacho, subindo pela margem macia, coberta de musgo, continuou seguindo pela trilha ligeiramente marcada. Não muito longe do riacho havia uma parede de samambaias, além dela, o vazio de uma clareira. Horan avistou uma árvore caída,
Pensou que poderia servir de barreira improvisada se pudesse ser arrastada para o lugar certo. Só espero que eles não tenham arcos, pensou. Acenou para seus homens. Aqui. Com o estalo das rédeas, impeliu a montaria a ultrapassar as samambaias e entrar no espaço vazio, desceu da sela, e Bora continuasse a segurá-la com firmeza. Quando seus pés bateram no chão, suas pernas se dobraram sob seu peso e ele teria caído se não estivesse se segurando. Fez uma careta e pressionou a testa contra o ombro do cavalo, arquejando, e esperou que os tremores em suas pernas passassem. O restante do grupo se acotovelou ao redor dele, enchendo o ar com o fedor de suor e o tilintar de arreios. Os cavalos tremiam, seus peitos arquejavam e espuma amarela pingava dos cantos de suas bocas. Ajude-me, disse para Baldur, e indicou a árvore caída. Eles encaixaram as mãos sob a extremidade grossa do tronco e o levantaram do chão. Horan rangeu os dentes ao sentir suas costas e coxas queimarem de dor. Cavalgar a pleno galope por 3 dias, combinado com menos de 3 horas de sono para cada 12 passadas na cela, tinha-o deixado assustadoramente fraco. É como se eu estivesse indo para uma batalha bêbado, doente e surrado quase até perder os sentidos, refletiu Horan, largando o tronco e ficando ereto. Aquele pensamento o irritou. Os 6 homens se posicionaram na frente dos cavalos, voltados para a parede de samambaias machucadas, e empunharam suas armas. Do lado de fora da clareira, os uivos dos cães de caça soavam mais altos que nunca, seus latidos excitados ecoavam nas árvores com uma barulheira enorme. Warren se reduziu e levante mais alto su martelo. Intercalada com o latido dos cães, ele ouviu uma estranha melodia cadenciada da língua antiga emanando de Karn. E o poder que continha em suas frases fez a nuca de Horan se arrepiar de susto. O mago entoou vários versos em voz rápida, ofegante, dizendo-os tão depressa que as palavras se fundiam umas nas outras em um balbuciar indistinto. Tão logo terminou, gesticulou para Horan e os outros e disse num sussurro nervoso, abaixem-se. Sem questionar, Horan se agachou sobre os calcanhares. Não pela primeira vez, amaldiçoou o fato de não poder usar magia. De todas as habilidades que um guerreiro podia possuir, nenhuma era mais útil. O fato de não a possuir o deixava à mercê daqueles que podiam reordenar o mundo com nada além de sua vontade e uma palavra. As samambaias à sua frente farfalharam e tremeram. Um cão enfiou o focinho negro em meio à folhagem, farejando. Delvin sibilou e levantou a espada, como se para decapitar o cão, mas Karn fez um ruído aflito com a garganta e acenou até que ele baixasse a lâmina. O cachorro franziu a testa parecendo confuso. Farejou o ar de novo, lambeu os beiços com a língua inchada, arroxeada, e recuou. Com as frondes balançando de volta sobre o cachorro, Horan soltou lentamente a respiração. Ele olhou para Karn e levantou uma sobrancelha, esperando por uma explicação, mas Karn apenas sacudiu a cabeça e colocou um dedo sobre os lábios. Alguns segundos depois, 2 outros cachorros apareceram nas folhagens para inspecionar a clareira. Como o primeiro, recuaram depois de um breve tempo. Logo o bando começou a ganir e a latir em meio às árvores, tentando descobrir para onde sua caça fora. Sentado, Horan reparou que suas perneiras estavam salpicadas com várias manchas escuras ao longo do interior das pernas. Tocou em uma das áreas descoloridas, e seus dedos saíram sujos com uma película de sangue. Cada mancha marcava o lugar de uma boia. E aquelas também não eram as únicas. Ele podia sentir bolhas nas mãos, onde as rédeas tinham queimado, pelo atrito, a pele entre seus polegares e indicadores, nos calcanhares e em outros lugares mais desconfortáveis. Com uma expressão de desgosto, limpou os dedos no chão. Olhou para seus homens, para como estavam agachados e ajoelhados, e viu o desconforto nos rostos deles sempre que se moviam e torciam ligeiramente a mão em que empunhavam as armas. Não estavam em melhores condições que ele. Horan decidiu que na próxima parada que fizessem para dormir pediria a Karn que curasse as feridas. Se o mago estivesse cansado demais, contudo, Horan não lhe pediria que curasse as próprias boias. Preferiria suportar a dor a permitir que Karn gastasse toda a força antes de chegarem a Arogues, pois Horan desconfiava que as habilidades de Karn poderiam ser úteis na captura da cidade. Pensar em Arogues e no cerco que de alguma forma deveria vencer fez Horan apertar a mão livre contra o peito para checar se o pacote contendo as ordens que não sabia ler e a promoção que duvidava que fosse poder conservar ainda estava seguro, guardado na túnica. Estava. Depois de vários longos e tensos minutos, um dos cães começou a latir excitadamente em algum lugar entre as árvores mais acima no riacho. Os outros cachorros correram naquela direção e retomaram os uivos graves. Estavam no rastro de sua caça. Quando o clamor se afastou e desapareceu, Horan lentamente se levantou e varreu com o olhar árvores e arbustos. Tudo limpo, disse, mantendo a voz baixa. Enquanto os outros se levantavam, Amu, que era alto e de cabelos desgrenhados e tinha rugas fundas ao lado da boca, embora fosse apenas um ano mais velho que Horan, se virou para Karn, de cara feia, e disse: por que você não fez aquilo antes, em vez de nos deixar cavalgar como malucos pelo campo quase quebrando o pescoço na descida daquela colina? Ele indicou a direção do riacho. Karn respondeu em tom igualmente zangado. Porque eu não tinha pensado naquilo ainda. Uma vez que acabei de salvá-lo de ter uma porção de buracos abertos no couro, você deveria se mostrar um pouco agradecido. É mesmo? Bem, acho que você deveria passar mais tempo praticando seus encantamentos antes de sermos perseguidos até sei lá onde. Temendo que a discussão pudesse se tornar perigosa, Horan se meteu entre eles. Chega, disse. Então perguntou a Karn. Seu encantamento pode nos esconder dos guardas? Karn sacudiu a cabeça. Homens são mais difíceis de enganar do que cachorros. Ele lançou um olhar irritado para Amu. A maioria deles, pelo menos. Posso nos esconder, mas não nossos rastros. E ele indicou as samambaias esmagadas e partidas, bem como as marcas fundas dos cascos dos cavalos no terreno úmido. Eles saberão que estamos aqui.
Se sairmos antes que nos vejam, os cães desviarão a atenção deles e nós. Montem. Ordenou Warren. Praguejando e gemendo, os homens montaram em seus cavalos. Horan olhou de relance para a clareira uma última vez, para se certificar de que não haviam esquecido nada, então guiou a montaria para a frente do grupo e a esporeou. Juntos, galoparam para fora da sombra das árvores e para longe da ravina, e retomaram a viagem aparentemente interminável para Arogues. Contudo, Horan não tinha a menor ideia do que faria quando chegassem à cidade. Capítulo 14. Comensal da Lua. Eragon girou os ombros ao andar pelo acampamento dos Varden, tentando desfazer um mau jeito nos músculos do pescoço que lhe aparecerá durante o treino com Arya e Bodar mais cedo naquela tarde. Quando chegou ao alto de um pequeno morro que se erguia como uma ilha solitária em meio ao mar de tendas, pôs as mãos nos quadris e fez uma pausa para observar a vista. Diante dele se abria a extensão escura do lago Leona, reluzindo ao cair da noite à medida que as cristas das ondas pequenas refletiam a luz alaranjada das tochas do acampamento. A estrada que os Varden seguiam se estendia entre as tendas e a costa, uma faixa larga de pedras de pavimentação com argamassa que tinha sido construída, ou pelo menos assim Geld lhe dissera, muito antes de Galbatorix derrubar os cavaleiros. 400 metros para o norte, uma pequena aldeia de pescadores se aninhava junto à água. Eragon sabia que seus habitantes não estavam nada contentes por ter um exército acampado à sua porta. Você precisa aprender a ver o que está olhando. Desde que partirá de Belatona, Eragon tinha passado horas refletindo sobre o conselho de Glaedr. Não estava exatamente certo com relação ao que o dragão quisera dizer com aquelas palavras, uma vez que Glaedr havia se recusado a dizer qualquer coisa depois de sua declaração enigmática, de modo que Eragon decidirá interpretar a instrução dele literalmente. Ele estava se esforçando para ver realmente tudo o que havia diante de si, por menor ou mais insignificante que fosse, e compreender o significado do que contemplava. Por mais que tentasse, tinha a sensação de ter fracassado miseravelmente. Para onde quer que olhasse, via uma quantidade enorme de detalhes, mas estava convencido de que havia algo que não era perceptivo o suficiente para perceber. Pior, raramente conseguia dar sentido ao que de fato via, como, por exemplo, o fato de não haver fumaça subindo da aldeia de pescadores. A despeito de sua sensação de futilidade, o esforço havia demonstrado ser útil em pelo menos um aspecto. Arya não o derrotava mais cada vez que cruzavam espadas. Ele a havia observado com redobrada atenção, examinando-a muito atentamente, como faria ao caçar um cervo, e, como consequência, vencer alguns dos treinos. Contudo, ainda não era adversário à altura dela. E não sabia o que precisaria aprender, nem quem poderia lhe ensinar, para se tornar tão hábil quanto ela no manejo da espada. Talvez Arya esteja certa e a experiência seja o único mentor que possa me ensinar agora, pensou Eragon. A experiência, no entanto, exige tempo, e tempo é aquilo de que menos disponho. Logo estaremos em Dracleona, e depois em Urubain. Daqui a alguns meses, no máximo, teremos que enfrentar Galbatorix e Suica. Ele suspirou e esfregou o rosto, voltando a mente para outras direções menos preocupantes. Ele sempre voltava para o mesmo conjunto de dúvidas, preocupando-se com elas como um cachorro roendo um osso, só que sem nada para compensar esse esforço, exceto um sentimento constante e crescente de ansiedade. Perdido em suas ruminações, continuou a descer a colina. Andou pelas tendas sombreadas, seguindo em direção à sua, mas prestando pouca atenção ao caminho exato que seguia. Como invariavelmente acontecia, caminhar ajudava a acalmá-lo. Os homens que ainda estavam circulando se afastavam para lhe dar passagem quando o encontravam e batiam com o punho no peito, geralmente saudando em voz baixa e chamando-o de matador de espectros. Ao que Eragon respondia com um educado cumprimento de cabeça. Caminhou por um quarto de hora, parando e recomeçando em contraponto a seus pensamentos, quando a voz de tom estridente e alto de uma mulher que descrevia algo com grande entusiasmo interrompeu seus devaneios. Curioso, ele seguiu o som até que chegou a uma tenda afastada das outras, perto da base de um salgueiro retorcido, a única árvore próxima do lago que o exército não tinha derrubado e cortado para usar como lenha. Ali, debaixo de um teto de galhos, encontrou a cena mais estranha que já tinha visto. 12 Urgaus, inclusive o chefe de guerra, Nargar Vovog, estavam sentados em um semicírculo ao redor de uma fogueira baixa bruxuleante. Sombras assustadoras dançavam em seus rostos, enfatizando as testas pesadas, os ossos largos das maçãs da face, as mandíbulas maciças, e as cristas em seus chifres, que se projetavam de suas frontes e se curvavam para trás e ao redor das laterais de suas cabeças. Os Urgaus estavam de braços e peitos nus, exceto pelas tiras de couro ao redor dos pulsos e faixas tecidas que usavam do ombro à cintura. Além de Garvovog, 3 outros Ku estavam presentes. O tamanho gigantesco deles fazia com que o restante dos Urgaus, nenhum tinha menos de 1,80 m de altura, parecessem infantilmente pequenos. Espalhados em meio aos Urgaus, entre eles e em cima deles, estavam várias dúzias de meninos gatos em suas formas animais. Muitos deles estavam sentados eretos diante do fogo, absolutamente imóveis, sem mover sequer os rabos, as orelhas peludas erguidas atentamente. Outros estavam deitados no chão ou no colo dos Urgaus, ou nos braços deles. Para o enorme espanto de Eragon, ele viu até um menino gato, uma fêmea esguia e branca, descansando enroscado na cabeça larga de um Ku, a perna dianteira pendurada sobre a ponta do crânio dele e a pata pressionada possessivamente contra o meio da testa enorme. Por minúsculos que os meninos gatos fossem se comparados aos Urgaus, pareciam igualmente bravios, e Eragon não tinha dúvida de quem preferiria enfrentar na batalha. Os Urgaus ele conhecia, ao passo que os meninos gatos eram imprevisíveis.
Do outro lado da fogueira, na frente da tenda, estava a herbolária Ângela. Sentada de pernas cruzadas em um cobertor dobrado, e rolava uma pilha de lã cardada em fio fino usando uma roca, que mantinha diante de si como se para seduzir aqueles que a observavam. Tanto os meninos gatos quanto os urgaus olhavam fixamente para ela, que dizia, mas ele foi lento demais, e o coelho furioso de olhos vermelhos rasgou a garganta de Ord, matando-o imediatamente. Então a lebre fugiu para a floresta e saiu da história de que se tem registro. Contudo, Ângela se inclinou para a frente e baixou a voz. Se vocês viajarem por aquelas regiões, como eu fiz, por vezes, até os dias de hoje, encontrarão um veado recém-morto ou um feudo nosto que parece ter sido roído, como um nabo. E por toda parte ao seu redor verão as pegadas de um coelho incomumente grande. De vez em quando, um guerreiro cota desaparece, e é encontrado morto com a garganta dilacerada, sempre com a garganta dilacerada. Ela retomou a posição anterior. Terrin ficou terrivelmente abalado com a perda do amigo, é claro, e quis sair atrás da lebre, mas os anões ainda precisavam da ajuda dele. Por isso, ele voltou à fortaleza, e por mais 3 dias e mais 3 noites os defensores resistiram nas muralhas, até que os suprimentos escassearam e todos os guerreiros ficaram cobertos de ferimentos. Afinal, na manhã do 4º dia, quando tudo parecia perdido, as nuvens se abriram, e, ao longe, Terrin ficou pasmo ao ver Mimrin voando em direção à fortaleza, e cabeçando um enorme bando de dragões. A visão dos dragões assustou tanto os atacantes que eles abandonaram as armas e fugiram para a floresta. A boca de Ângela se moveu num sorriso. Isso, como vocês podem imaginar, deixou os anões de Kot muito felizes, e houve muito regozijo. E quando Mimrin pousou, Terrin viu, para sua grande surpresa, que suas escamas haviam ficado claras como diamantes, o que, dizem, aconteceu porque Mimrin voou muito perto do sol. Para trazer os dragões em tempo, ele teve de voar acima dos picos das montanhas Beor, mais alto do que qualquer dragão jamais voou antes ou desde então. A partir daí, Terrin ficou conhecido como o herói do cerco de Kota, e seu dragão, como Mimrin, o brilhante, por causa de suas escamas, e então eles viveram felizes para sempre. Porém, se contarmos a verdade, Terrin continuou para sempre temeroso de coelhos, mesmo depois de velho. E isso foi o que aconteceu em Kota. Quando ela se calou, os meninos gatos começaram a ronronar, e os urgaus emitiram vários grunhidos de aprovação. Você sabe contar uma boa história, Ulutark, disse Garvovog, sua voz soando como o roncar de uma pedra caindo. Obrigada. Mas não é como a ouvi ser contada, comentou Eragon entrando no círculo de luz. A expressão de Ângela se iluminou. Bem, você não pode esperar que os anões admitam que estavam à mercê de um coelho. Você estava escondido nas sombras esse tempo todo? Só por 1 minuto, confessou ele. Então perdeu a melhor parte da história, e não vou repeti-la esta noite. Minha garganta está seca demais por ter falado por tanto tempo. Eragon sentiu a vibração pelas solas de suas botas. Os Ku e os outros urgaus se levantavam. Para grande desagrado dos meninos gatos que descansavam neles, muitos emitiram uivos de protesto quando foram jogados ao chão. Contemplando a coleção de grotescos rostos chifrudos reunidos ao redor da fogueira, Eragon teve de conter o impulso de agarrar o punho de sua espada. Mesmo depois de ter lutado, viajado e caçado ao lado dos urgaus, e de ter examinado os pensamentos de vários deles, aquela proximidade ainda o deixava incomodado. Em sua mente, ele sabia que eram aliados, mas seus ossos e músculos não conseguiam esquecer o terror visceral que o dominara nas numerosas ocasiões em que confrontara a raça deles em combate. Garvovog retirou alguma coisa da bolsa de couro que usava presa ao cinto. Estendendo o braço grosso sobre a fogueira, ele deu-a a Ângela, que largou sua roca para aceitar o objeto com as mãos em coxa. Era uma esfera de cristal verde-água, que reluzia como crosta de neve. Ela enfiou na manga da roupa e tornou a pegar a roca. Precisa vir ao nosso acampamento uma hora dessas, Ulutrek, e lhe contaremos muitas de nossas histórias, disse Garvovog. Temos conosco um contador de histórias. Ele é bom. Quando você o escuta falar da vitória de Nartuk em Stavaros, seu sangue ferve e você tem vontade de uivar para a lua e bater chifres contra até o mais forte de seus inimigos. Isso dependeria da posse de chifres para bater, comentou Ângela. Eu ficaria honrada em ouvir histórias com vocês. Talvez amanhã à noite. O Ku gigante concordou, e Eragon quis saber, onde fica Stavaros? Nunca ouvi falar dela antes. Os urgaus se remexeram constrangidos, e Garvovog baixou a cabeça e bufou como um touro. O que enganação é essa, espada de fogo? Perguntou. Está querendo me desafiar ao me insultar assim? Ele abriu e fechou as mãos em sinal inconfundível de ameaça. Desconfiado, Eragon retrucou. Não tive intenção de ofender, Garvovog. Foi uma pergunta honesta, nunca ouvi o nome de Stavaros antes. Um murmúrio de surpresa se espalhou entre os urgaus. Como é possível? Indica Garshvog. Então os humanos não conhecem Stavaros? Não é cantada em todos os salões dos desertos do norte das montanhas Beor como nosso maior triunfo? Com certeza, pelo menos os Varden devem falar dela. Ângela suspirou e, sem levantar os olhos da roca, disse, é melhor você explicar a eles. Escolhendo suas palavras com cuidado, ele começou. Ninguém a mencionou para mim, mas não faz muito tempo que estou com os Varden, Drajo. Brigade Garshvog. O traidor sem chifres não tem sequer a coragem de admitir sua derrota. Ele é um covarde e um mentiroso. Quem? Galbatorix? Perguntou Eragon cautelosamente. Vários dos meninos gatos sibilaram ao ouvir o nome do rei. Garshvog Ascencio. Sim. Quando subiu ao poder, ele tentou destruir nossa raça para sempre. Enviou um vasto exército para a Espinha. Seus soldados destruíram nossas aldeias, queimaram nossos ossos e deixaram a terra negra e amarga atrás deles.
Lutamos, de início, com alegria, depois com desespero, mas mesmo assim lutamos. Era a única coisa que podíamos fazer. Não havia para onde fugirmos, nenhum lugar onde nos esconder. Quem teria protegido os Urgraus quando até os cavaleiros tinham ficado prostrados? Mas tivemos sorte. Tivemos um grande chefe de guerra para nos liderar, Nartuka. Ele foi capturado pelos humanos uma vez e passou muitos anos lutando contra eles, de modo que sabia como vocês pensam. Por causa disso, conseguiu reunir muitas de nossas tribos sob sua bandeira. Assim, ele atraiu o exército de Galbatorix para uma passagem estreita nas profundezas das montanhas, e nossos guerreiros caíram sobre eles de ambos os lados. Foi um massacre, espada de fogo. A terra ficou empapada de sangue, e as pilhas de corpos se erguiam mais altas que minha cabeça. Mesmo hoje, se você for a Stavaros, sentirá os ossos estalando sob os pés e encontrará moedas, espadas e pedaços de armadura sob cada trecho de musgo. Então foram vocês! Exclamou Aragorn. Toda a minha vida ouvi contar que uma vez Galbatorix tinha perdido a metade de seus homens na espinha, mas ninguém sabia me contar como ou porquê. Mais da metade de seus homens, espada de fogo. Garvovog girou os ombros e emitiu um som gutural. E agora vejo que temos de trabalhar para espalhar essa notícia se quisermos que alguém tenha conhecimento de nossa vitória. Vamos reunir nossos contadores de histórias com os bardos de vocês e ensinaremos a eles as canções relativas a Nartuka, e nos certificaremos de que se lembrem de recitá-las com frequência e bem alto. Ele assentiu uma vez, como se sua decisão estivesse tomada, um gesto impressionante, considerando-se o tamanho imenso de sua cabeça, e completou. Adeus, espada de fogo. Irias Yilithrak. Dito isso, ele e seus guerreiros se afastaram pesadamente para a escuridão. Angela deu uma risadinha, o que sobressaltou Eragon. O que foi? Perguntou ele, virando-se para ela. Ela sorriu. Estou imaginando a expressão que algum pobre tocador de alaúde terá dentro de alguns minutos quando olhar para fora de sua tenda e der com 12 Urgaus, 4 deles do lado de fora, ansiosos para instruí-lo sobre a cultura Urgal. Ficarei impressionada se não o ouvir gritar. Ela riu de novo. Também achando graça, Eragon se sentou no chão e atiçou os carvões com a ponta de um galho. Um peso quente veio se acomodar em seu colo, e ele olhou para baixo e viu a menina gata branca enroscada sobre suas pernas. Levantou a mão para acariciá-la, mas pensou melhor e perguntou. Posso? Agata Balanku o Rabo Mosso Ignora. Esperando que não estivesse fazendo nada de errado, Eragon hesitantemente começou a acariciar o pescoço da criatura. Um momento depois, um ronronar alto e latejante encheu o ar noturno. Ela gostou de você, observou Angela. Por algum motivo, Eragon se sentiu extremamente satisfeito. Quem é ela? Quero dizer, quem é você? Qual é o seu nome? Ele lançou um olhar para a menina gata, preocupado de tê-la ofendido. Angela riu baixinho. O nome dela é Caçadora de Sombras. Ou melhor, é isso que significa na língua dos meninos gatos. Falando corretamente, ela se chama. Então a Herbolare emitiu um estranho som tossido e rosnado que fez a nuca de Eragon se arrepiar. Caçadora de Sombras é companheira de Grimrur meia-pata, de modo que se pode dizer que é a rainha dos meninos gatos. O ronronar aumentou de volume. Compreendo. Eragon olhou ao redor para os outros meninos gatos. Onde está Solembum? Ocupado, correndo atrás de uma fêmea de bigodes longos que tem a metade da idade dele. Está agindo tolamente como um filhote. Mas, pensando bem, todo mundo tem o direito de fazer um pouco de tolice de vez em quando. Segurando a roca com a mão esquerda, ela interrompeu seu movimento e enrolou um fio recém-formado ao redor da base do disco de madeira. Girou a roca para que começasse a rodar de novo e recomeçou o trabalho de puxar a lã para afiar com a outra mão. Você parece estar cheio a ponto de explodir de perguntas, matador de espectros. Sempre que encontro você, acabo me sentindo mais confuso que antes. Semper? Isso é um bocado absoluto. Muito bem, tentarei dar as informações. Pode perguntar. Serico diante da aparente franqueza dela, Eragon considera ok Gasteria de Saber. Finalmente, um trovão de dragões? O que você? Esse é o termo correto para um rebanho de dragões. Se algum dia tivesse ouvido um voando, você compreenderia. Quando 10, 12 ou mais dragões passam voando acima, o próprio ar reverbera a seu redor, como se estivesse sentado dentro de um tambor gigante. Além disso, do que mais você pode chamar um grupo de dragões? Você tem bando de corvos, convocação de águias, bando de gansos, de patos, um parlamento de corujas, cardume de peixes e assim por diante. Mas e dragões? Um bando de dragões? Não me soa muito correto. Nem nos referirmos a eles como um clarão ou um terror, embora eu goste bastante do termo terror, fazendo uma avaliação completa, um terror de dragões. Mas não, um rebanho de dragões é chamado de um trovão. Algo que você saberia se sua educação consistisse em mais do que apenas aprender a manusear a espada e conjugar alguns verbos na língua antiga. Tenho certeza de que está certa, disse ele para lhe agradar. Pela sua ligação sempre presente com Safira, ele percebeu a aprovação dela para a expressão um trovão de dragões, uma opinião com a qual ele concordava. Era uma descrição apropriada. Ele pensou por mais um momento, então perguntou, e por que Garvovog a chamou de Ulutrek? Esse é o título que os Urgaus me deram, há muito, muito tempo, quando viajei entre eles. O que significa? Comensal da lua. Comensal da lua. Que nome estranho. Como e por que lhe foi dado? Eu comi a lua, é claro. De que outro modo? Eragon franziu a testa e se concentrou em acariciar a gata por um minuto. Depois, por que Garvovog lhe deu aquela pedra? Porque contei uma história a ele. Achei que isso estava evidente. Mas o que é? Um pedaço de rocha. Você não viu? Ela estalou a língua em desaprovação.
Francamente, você deveria prestar mais atenção ao que acontece ao seu redor. De outro modo, alguém acabará lhe enfiando uma faca quando você não estiver olhando. Se isso acontecesse, com quem você poderia trocar esses comentários enigmáticos? Ela tirou o cabelo para trás. Onde? Faça-me outra pergunta. Estou gostando muito desse jogo. Ele arqueou uma sobrancelha para ela e, embora tivesse certeza de que era inútil, questionou. Piu-piu? A herbolaria explodiu em gargalhadas, e alguns dos meninos gatos abriram a boca no que pareceram sorrisos com dentes arreganhados. Contudo, Caçadora de Sombras pareceu contrariada, pois enterrou as unhas nas pernas de Eragon, fazendo-se encolher de dor. Bem, disse Angela ainda rindo, se você realmente faz questão de respostas, essa é uma história tão boa quanto qualquer outra. Vamos ver. Vários anos atrás, quando eu estava viajando ao longo da margem de Duvelden-Varden, muito longe a oeste, a quilômetros e quilômetros de qualquer cidade, vila ou aldeia, eu por acaso me encontrei com Grimrur. Na época, ele era apenas o líder de uma pequena tribo de meninos gatos e ainda tinha pleno uso de ambas as patas. De todo modo, eu o encontrei brincando com um filhote de rouxinol que caíra de seu ninho numa árvore próxima. Não teria me incomodado se ele tivesse apenas matado o passarinho e comido. Isso é o que gatos costumam fazer, afinal. Mas ele estava torturando a pobre criatura, arrancando as asas, mordiscando o rabo, deixando-o sair pulando e derrubando-o. Angela franziu o nariz com desagrado. Eu disse a ele que deveria parar, mas ele apenas rosnou e me ignorou. Ela cravou um olhar severo em Eragon. Não gosto quando as pessoas me ignoram. Por isso, tirei o passarinho dele, agitei meus dedos e fiz um encantamento. Durante a semana seguinte, sempre que ele abria a boca, ele gorjeava como um passarinho. Ele gordiva? Angela assentiu, com um sorriso largo prendendo uma risada. Nunca ri tanto na minha vida. Nenhum dos meninos gatos chegou perto dele durante uma semana inteira. Não é à toa que ele odeia você. E daí, qual é o problema? Se você não fizer alguns inimigos de vez em quando, é um covarde, ou pior. Além disso, valeu a pena ver a reação dele. Ah, ficou furioso. Caçadora de Sombras emitiu um rosnado suave de advertência e apertou as garras de novo. Não seria melhor mudarmos de assunto? Disse Eragon, com uma careta. MMM. Antes que ele pudesse sugerir um novo tópico, um grito alto soou vindo de algum lugar no meio do acampamento. O grito ecoou 3 vezes acima das fileiras de tendas antes de se apagar no silêncio. Eragon olhou para Angela, e ela para ele, e ambos caíram na gargalhada. Capítulo 15. Boatos e escritos. Esta tarde, disse Safira ao ver Eragon se encaminhar para sua tenda, ao lado da qual ela estava enroscada, reluzido como um monte de carvões azuis sob a luz fraca das tochas. Ela o fitou com um único olho sob a pálpebra pesada. Ele se agachou junto à cabeça do dragão e apertou a testa contra dela por alguns instantes, abraçando-lhe o queixo pontudo. Está mesmo, disse ele afinal. E você precisa descansar depois de voar o dia inteiro. Durma e eu vejo você de manhã. Ela piscou uma vez em concordância. Dentro da tenda, Eragon acendeu uma única vela para ficar confortável, tirou as botas e se sentou no catre com as pernas dobradas debaixo do corpo. Tornou mais lenta a respiração e permitiu que sua mente se abrisse e se expandisse para fora a fim de tocar todas as coisas vivas ao seu redor, de minhocas e insetos na terra a Safira e os guerreiros dos Varden, passando pelas poucas plantas que restavam nas vizinhanças, cuja energia era pálida e difícil de ver, se comparada com o brilho ardente do menor dos animais. Por um longo momento, ele ficou sentado ali, vazio de pensamentos, consciente de 1.000.000 de sensações, as penetrantes e as sutis, sem se concentrar em nada exceto o fluxo regular de entrada e saída de ar dos pulmões. Bem ao longe, ele ouviu homens falando, enquanto se agrupavam ao redor da fogueira do posto de vigia. O ar noturno levava suas vozes mais longe do que teriam pretendido, longe o suficiente para que os ouvidos sensíveis de Eragon pudessem distinguir as palavras. Ele também podia sentir-lhes a mente, e poderia ter lido os pensamentos de todos se quisesse, mas preferiu respeitar a privacidade da mente deles e apenas ouvir a conversa. Um sujeito de voz grave estava dizendo, e pela maneira como eles olham para você do alto do nariz empinado, como se fosse a mais inferior das criaturas. Metade do tempo nem respondem quando você faz uma pergunta amistosa. Apenas lhe dão as costas e vão embora. Pois é, disse outro homem. E as mulheres deles, bonitas como estátuas e tão convidativas quanto estátuas. Isso é porque você é um sujeito muito feio, Cern. Não é minha culpa se meu pai tinha o hábito de seduzir ordenhadoras onde quer que fosse. Além disso, você não é nada de especial para ficar chamando os outros de feio. Seria capaz de causar pesadelos em crianças com esse seu rosto. O guerreiro de voz grave resmungou. Alguém tossiu e escarrou, e Eragon ouviu o chiar do líquido evaporando ao bater num pedaço de madeira quente. Um terceiro homem entrou na conversa. Também não gosto dos elfos, mas precisamos deles para ganhar a guerra. Mas e se eles se virarem contra nós depois? Perguntou o homem de voz grave. Isso mesmo, acrescentou Cernan. Vejam o que aconteceu em Seunon e Gil-ead. Todos os seus homens, todo o seu poder, e mesmo assim Galbatorix não conseguiu impedi-los de atacar as muralhas. Talvez ele não estivesse tentando, sugeriu o terceiro homem. Uma longa pausa se seguiu. Então o homem de voz grave disse. Essa é uma ideia especialmente desagradável. Mas, estivesse ele tentando ou não, não vejo como poderíamos conter os elfos se decidissem reclamar seus antigos territórios. São mais rápidos e mais fortes do que nós, e não há um entre eles que não saiba usar magia. Ah, mas Timos Eragon.
Argumentus Fern. Ele poderia rechaçá-los e mandá-los de volta para a floresta sozinho, se quisesse. Ele, mais parece um elfo do que gente de carne e osso como nós. E eu não contaria mais com a lealdade dele do que com a dos Urgaus. O terceiro homem falou de novo. Vocês já repararam que ele está sempre de barba feita, não importa quando desmontamos acampamento? Ele deve usar magia para se barbear. Isso contraria a ordem natural das coisas, juro. Isso e todos os outros encantamentos usados hoje em dia. Faz com que a gente tenha vontade de se esconder numa caverna em algum lugar e deixar os magos se matarem uns aos outros sem nossa interferência. Parece que não me lembro de ouvir você reclamar quando os curandeiros usaram um encantamento em vez de um par de ferros para retirar aquela flecha do seu ombro. É possível, mas a flecha nunca teria acabado em meu ombro se não fosse por Galbatorix. Ele e a magia dele é que causaram toda essa confusão. Alguém deu uma risada. É verdade, mas aposto até a última moeda de cobre que possuo que, com ou sem Galbatorix, você teria acabado com uma flecha enfiada no ombro. Você é miserável demais para fazer qualquer outra coisa senão lutar. Eragon salvou minha vida em Fenster, sabe? Disse Cernan. Sei, e se você nos entediar com essa história mais uma vez, vou botar você para esfregar panelas por uma semana. Bem, ele me salvou. Houve outro silêncio, quebrado quando o guerreiro de voz grave suspirou. Precisamos de uma maneira de nos proteger. Esse é o problema. Estamos todos à mercê dos elfos e dos magos, os nossos e os deles, e de todas as outras estranhas criaturas que andam pela terra. Está tudo muito bem e muito bom para gente como Eragon, mas não temos a mesma sorte que ele. O que precisamos mesmo, disse Cernan, é dos cavaleiros. Eles poriam o mundo em ordem. Puff. Com que dragões? Não se pode ter cavaleiros sem dragões. Além disso, ainda não seríamos capazes de nos defender, e isso é o que me incomoda. Não sou criança para me esconder atrás das saias de minha mãe, mas se um espectro aparecesse no meio da noite, não existe uma única coisa que poderíamos fazer para impedi-lo de nos arrancar a cabeça. Isso me lembra de uma coisa. Vocês souberam do caso de Lord Bars? Perguntou o terceiro homem. Cernan emitiu um som de concordância. Eu soube que depois ele comeu o coração. O que história é esta? Perguntou o guerreiro de voz grave. Bost. Você sabe, o conde que tinha uma propriedade perto de Gil-Ead. Não foi ele que meteu os cavalos dentro do Hammer só para contrariar. Sim, é esse mesmo. Então, ele vai a esta aldeia e ordena a todos os homens que se alistem no exército de Galbatorix. É a história de sempre. Só que os homens recusam e eles atacam Bars e seus soldados. Corajosos, disse o homem de voz grave. Burrows mas corrosos. Bem, Bars foi esperto demais para eles. Tinha arqueiros postados ao redor da aldeia antes de entrar. Os soldados matam metade dos homens e dão uma surra de quase matar no resto. Até aí nenhuma surpresa. Então Bars pega o líder, o homem que iniciou a luta, agarra-o pelo pescoço, e, com as mãos nuas, arranca a cabeça do homem. Não. Como uma galinha. Pior, ordenou que a família do homem fosse queimada viva. Bars deve ser forte como um urgal para arrancar a cabeça de um homem, comentou Cernan. Talvez haja algum truque para fazer isso. Poderia ser magia? Perguntou o homem de voz grave. De acordo com todos os relatos, ele sempre foi forte e esperto. Quando ainda era rapaz, dizem que matou um touro ferido com um único golpe de punho. Ainda me parece magia. Isso é porque você vê magos perversos de tocaia à espreita em cada sombra. O homem de voz grave fungou, mas não respondeu. Depois disso, os homens se dispersaram para fazer a ronda, e Eragon não ouviu mais nada. Em qualquer outra ocasião, a conversa poderia tê-lo perturbado, mas, por causa de sua meditação, permaneceu tranquilo o tempo todo, embora fizesse um esforço para se lembrar do que eles tinham dito a fim de poder refletir a respeito mais tarde. Depois que os pensamentos estavam em ordem, e quando já se sentia calmo e relaxado, Eragon fechou sua mente, abriu os olhos e desdobrou lentamente as pernas, desfazendo a rigidez de seus músculos. O movimento da chama da vela atraiu seu olhar, e ele a fitou por um minuto, seduzido pelas contorções do fogo. Caminhou até onde tinha deixado os alforjes de safira e retirou a pena, a escova, o frasco de tinta e as folhas de pergaminho que pedirá a Geld vários dias antes, além da cópia do Dumi Abril Virda que o velho estudioso tinha lhe dado. Voltando para o catre, Eragon colocou o livro pesado bem longe de si, de modo a minimizar a possibilidade de derramar tinta nele. Colocou o escudo sobre os joelhos, como se fosse uma bandeja, e espalhou as folhas de pergaminho sobre a superfície curvada. Um odor penetrante de tanino encheu suas narinas enquanto ele abria a tampa e molhava a pena na tinta. Bateu a ponta da pena contra a borda do frasco para tirar o excesso de tinta e, cuidadosamente, fez o primeiro traço. A pena produziu um ligeiro som arranhado quando ele escreveu as runas de sua língua nativa. Após terminar, comparou-as com seu trabalho da noite anterior, para ver se sua letra tinha melhorado, pelo menos um pouco, e com as runas no Dumi Abril Virda, que estava usando como guia. Repetiu o alfabeto mais 3 vezes, dando especial atenção às formas que tinha maior dificuldade de reproduzir. Em seguida, começou a escrever pensamentos e observações relativos aos acontecimentos do dia. O exercício era útil não só porque lhe dava um meio conveniente de praticar a escrita, mas também porque o ajudava a compreender tudo o que tinha visto e feito ao longo do dia. Por mais trabalhoso que fosse, ele gostava de escrever, pois achava estimulante. Além disso, fazia com que se recordasse de Brawl, de como o velho contador de histórias lhe havia ensinado o significado de cada runa, o que dava a Eragon uma sensação de proximidade com o pai que de outra forma lhe escapava. Depois de ter escrito tudo o que queria, lavou a pena, trocou-a pelo pincel e selecionou uma folha de pergaminho que já estava metade coberta pelos hieróglifos da língua antiga.
O modo de escrita dos elfos, o Liduin Kvaedi, era muito mais difícil de reproduzir do que as runas de sua raça, devido às formas intricadas e fluidas dos hieróglifos. Mesmo assim, ele persistiu por 2 motivos. Precisava manter a familiaridade com a escrita e achava que, como pretendia escrever algo na língua antiga, seria mais inteligente fazê-lo de forma que a maioria das pessoas pudesse compreender. Eragon tinha boa memória, mas ainda assim descobrira que começava a esquecer muitos dos encantamentos que Bro e Oromis haviam lhe ensinado. Portanto, decidirá compilar um dicionário de cada palavra que conhecia na língua antiga. Embora não fosse uma ideia original, só começara a apreciar o valor de tal compêndio recentemente. Ele trabalhou no dicionário por mais algumas horas, depois guardou seus apetrechos de escrita no alforge e tirou o baú contendo o coração dos corações de Glaedr. Tentou despertar o velho dragão de seu estupor, como fizera tantas vezes antes, mas, como sempre, fracassou. Contudo, recusou-se a desistir. Sentado ao lado do baú aberto, leu em voz alta para Glaedr no Dumi Abril Virda sobre os muitos ritos e rituais dos anões, poucos dos quais conhecia, até que chegou a hora mais fria e escura da noite. Eragon pôs o livro de lado, apagou a vela e se deitou no catre para descansar. Vagueou pelas visões fantásticas de seus sonhos despertos apenas por um breve intervalo. Quando os primeiros traços de luz apareceram ao leste, ele se pôs ereto e começou o ciclo inteiro de novo.